recebi um convite para participar aqui em Fortaleza de um evento nacional da Associação Brasileira de Imprensa. O evento vai falar sobre notícias falsas, desinformação e manipulação. É o tema da 4ª Semana Nacional de Jornalismo da ABI, que será do dia 13 a 17 de abril. No dia 16 de abril, ele será realizado aqui em Fortaleza. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa importante, um jornalista respeitável e que, de forma inédita, conseguiu abrir as portas da ABI, que é a mais importante entidade da nossa categoria no Brasil, e agora tem uma representação cearense. Recebendo aqui o Salomão. E saibam vocês que a ABI é aquilo que representa o pensamento, a ética, os princípios e, acima de tudo, a convivência da imprensa com a sociedade. Uma defesa intransigente da verdade. Eu tenho a honra de receber o Salomão porque o Salomão conseguiu coisas que poucos jornalistas na história do Ceará conseguiram. Uma projeção nacional, regional. Isso engrandece a imprensa do Ceará. A boa imprensa, né? Salomão, obrigado, bom dia. Salomão de Castro é aquilo que é uma luz. Salomão, vamos começar sobre esse evento da ABI aqui em Fortaleza. O Ceará está inserido nesse contexto de muita fake news, de muita desinformação. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Saudar a todos vocês aí que fazem o grupo Opinião Ceará, ao Delano que está aqui, os colegas aqui da equipe técnica que estão aqui conosco. Na verdade, Roberto, a gente entende que esse é um tema hoje que ele é um problema mundial, né? Quando você percebe o que acontece, principalmente nos processos eleitorais, mas, logicamente, no andamento do dia a dia da sociedade civil, nos diversos países, a gente tem essa situação muito grave das notícias falsas, desses processos que evoluem mais rapidamente para haver um sistema de desinformação institucionalizada e de manipulação dos fatos, enfim, daquelas situações que fazem o dia a dia da sociedade. Então, pensando nisso, a ABI, que está agora completando seus 118 anos, completou agora no dia 7 de abril, 118 anos de existência, por meio da sua comissão de educação, que é presidida pelo jornalista Vitor Iório, ela resolveu fazer nesse ano a Semana Nacional de Jornalismo com essa temática. E como é que ela funciona? Ela tem atividades em parceria, preferencialmente com as universidades federais, em estados diferentes. O mesmo tema é tratado por professores, por pesquisadores, por jornalistas, por pessoas que acompanham essa temática no seu cotidiano, seja acadêmico ou seja profissional, e que vão dividir esse conhecimento com a sociedade. Então, nós vamos ter atividades, além aqui da atividade de Fortaleza, que a gente vai falar um pouco mais à frente, em São Paulo, em Brasília e também no Rio de Janeiro, que é o encerramento, que é na sede da própria ABI, né? Essa programação ela está sendo trabalhada desde o início do ano. Estão mais diretamente envolvidos como instituições de ensino superior, a Universidade Federal do Ceará, que no nosso caso, a USP, no caso lá de São Paulo, e a Universidade de Brasília, aí, no caso do Distrito Federal. Então, o nosso objetivo é fazer uma discussão qualificada, bem abalizada, para dar uma contribuição para a sociedade e, como uma prova disso, a exemplo do que acontece nas semanas anteriores, porque essa é a 4ª semana, toda a programação ela é divulgada e veiculada pelo YouTube,
Quem quiser acompanhar, vai acompanhar ao vivo pelo YouTube e a gravação ela fica disponível depois para que sirva de subsídios para as pessoas que quiserem ter acesso a esse material. Ô, Salomão, entrando um pouco nessa discussão da fake news, da desinformação, enfim, da utilização das redes sociais para o campo do mal, como se chama, como é que as pessoas que acessam a internet e ficam recebendo essas mensagens, como é que elas podem identificar aquilo que é verdadeiro e que é falso? Há um mecanismo para isso? A ABI discute isso também nesse seminário? Certamente isso vai ser discutido, Roberto, porque um dos pontos que vão estar em discussão lá são os sistemas que têm sido desenvolvidos, os protocolos, enfim, as situações que têm se desenvolvido institucionalmente, seja pelos próprios veículos de comunicação, seja pelas instituições de ensino superior, no sentido de checagem das informações. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem a debater nesse momento, porque de tanto a gente já lidar com essa realidade ao longo dos anos, o que foi avançando também? Os mecanismos de se fazer a checagem de informações que são divulgadas de uma maneira massiva e muitas vezes você não consegue identificar a veracidade delas. Então, as instituições elas estão mais envolvidas com isso, as entidades representativas da categoria também, mas principalmente, Roberto, eu percebo isso, as próprias instituições de ensino superior. Isso certamente é algo que vai ser desenvolvido pelos palestrantes ao longo dos 4 dias da semana. Salomão, insistindo um pouco, nós vamos chegar a um momento que, de forma instantânea, um internauta, uma pessoa que acessa qualquer blog, site, enfim, qualquer ferramenta nas redes sociais, imediatamente ela vai poder saber se aquilo é verdade ou mentira ou está muito longe. Esse é o cenário que nós almejamos, né? Esse é o cenário que nós buscamos, é a nossa meta, é o objetivo de nós que estamos nas entidades, enfim, dos professores, dos pesquisadores, dos profissionais de comunicação de forma geral, que tem essa missão, né, Roberto? O ideal mesmo é que a gente possa chegar a essa realidade. Agora, nós sabemos que é uma caminhada trabalhosa, é uma caminhada sofrida, árdua, porque em grande parte, em função desse sistema da maneira que ele está, é que até mesmo mandatos são conseguidos em cima dessa estrutura, né? Há toda uma estrutura em andamento que permite, que beneficia pessoas, que beneficia instituições também, que se alimentam desse processo deliberado de desinformação, de manipulação, de muitas vezes, em situações até que se tornam mais graves, manipulação de dados oficiais sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, sobre emprego, geração de renda, fazendo com que a população passe a tomar decisões com base em informações que ela tenha recebido sobre áreas que são sensíveis para a sua vida, com base em informações falsas, né? Então, essa é uma luta permanente de todos nós, é um objetivo, é uma meta que nós sabemos ser muito difícil e, por isso, todos nós comunicadores, temos que trabalhar nessa direção. Eu participei de um evento importante que discutiu, juntamente com marqueteiros, pessoas que atuam fortemente em campanha política e também no mercado empresarial, com informações através de ouvida de pessoas segmentadas. E há um consenso no qual a polarização no Brasil hoje política, ela passa por esses caminhos da economia, do esporte, de todos os segmentos, religião, até se formatar
esse momento que nós estamos vivendo de você ter um lado ou outro e de você não buscar a verdade, apenas você ter a iniciativa de dizer assim que eu não voto em fulano porque eu não gosto dele, eu não voto porque eu não concordo com ele, eu não me, pouco me importa a verdade ou a mentira. E os marqueteiros, eles dizem que essa é uma doença que está contaminando a nação. E tudo isso é um processo que vem da internet. A própria igreja está reclamando disso, que as famílias não conversam mais. Porque quando elas começam a conversar, elas brigam, devido a essa polarização toda, esse insulto ao bom senso. Salomão, é provável que o mundo, né? Porque você falou uma coisa que é interessante, essa briga toda, essa confusão, ela é global, né? Essa confusão na mente das pessoas. Você acha que a Europa, que já evoluiu um pouco, os próprios Estados Unidos já evoluíram um pouco, nós vamos ter uma América Latina ou uma América do Sul, o próprio Brasil ainda engajado, de certa forma, na busca da verdade? Roberto, a gente sempre procura avaliar esse cenário levando em conta o que acontece ao nosso redor, e uma percepção que eu tenho particularmente é que essa classificação que é dada como polarização, que muitas vezes eu acho equivocada, a gente pode avaliar a partir de eleições recentes em diversos países que há sim uma divisão muito nítida entre pessoas que preferem realmente mais à esquerda e outras que optam mais por candidatos mais à direita. Esse grande embate, ele acontece em diversos países, não é apenas no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas tratam como se parecesse que nós vivêssemos uma realidade localizada. Não é. Não é. Realmente não é. E o embate entre forças antagônicas no processo eleitoral, no dia a dia, nos parlamentos, nas organizações da sociedade civil, ele é natural, ele é democrático. A essência da democracia é isso. O que não pode haver é a intolerância, é o desrespeito aos direitos humanos, as situações em que questões relativas a comportamento, elas não são levadas em conta, em que há desrespeito a populações organizadas, né? Isso é que nós não podemos aceitar. Mas o processo democrático em si, do ponto de vista da disputa entre as forças políticas, ele é natural, ele é necessário, ele deve ser estimulado, porque se nós não tivermos esse embate dentro de regras que a sociedade conheça, que elas tenham transparência, aí a gente tem a porta aberta para os regimes autoritários. Então, o nosso desafio é conciliar essas situações. Um processo democrático em que as forças têm o seu espaço para apresentar suas ideias, as suas propostas, para criticar o adversário naquilo que acha que é necessário criticar, e a sociedade fazer o seu juízo e eleger os seus governantes, e também por decisão dela, ela define também quem fica na oposição. Isso aí é natural. A gente não pode conviver com as situações que deturpam esse sistema. É isso. A grande preocupação que eu vejo em toda essa história é você preservar vidas, preservar a imagem de famílias, de pessoas, né? E, de um ponto de vista meu, é você conservar, de certa forma, os princípios para que a coisa aconteça de forma natural. Eu sou contra você, você é contra mim, nós vamos para o embate. Quem tem o melhor projeto, a melhor proposta, isso seria o natural dentro dos princípios do debate democrático, do bom debate, né? Quem tem uma situação melhor para apresentar. Mas as coisas sempre extrapolam, vão para o campo pessoal. Nós estamos vivendo aí hoje uma situação, no Brasil, por exemplo, essa coisa do Banco Master,
onde deputados e senadores estão divulgando extratos bancários de pessoas, estão divulgando festas, casos pessoais, saindo da rota por pura necessidade de postar videozinhos na internet, desqualificar pessoas. Aí Salomão, para te encerrar esse pedaço dessa conversa do seminário, para a gente partir um pouco para a história da ABI, da CI, eu queria saber se há, de certa forma, uma ferramenta sendo discutida, a ser criada dentro do organismo da comunicação brasileira, através da ABI ou de outra entidade, para que seja conscientizado o profissional de imprensa nesse sentido da rota da informação, do seguir o dinheiro, seguir o criminoso, identificar, a imprensa ajudar nesse processo e sairmos um pouco da vida pessoal das pessoas. As entidades, Roberto, na verdade, como elas têm funcionamentos diferenciados, cada uma delas vai desenvolvendo os seus instrumentos para interagir com a sociedade, para garantir uma comunicação melhor, mais plural, mais democrática a cada dia, né? No caso da ABI, existem comissões temáticas e são formadas a partir de interesses comuns que os associados têm e eles resolvem atuar dentro daquelas comissões produzindo conteúdos para a sociedade. Vou lhe dar um exemplo aqui. Existe lá uma comissão de meio ambiente. Ela, sempre que possível, produz conteúdos relacionados ao meio ambiente do ponto de vista dos comunicadores, e um desses conteúdos recentes, ele está disponível para quem quiser procurar no site da ABI, é um e-book com contribuições sobre um debate feito em relação ao período aí da COP30. Esse material está disponível, houve um seminário com participação de pessoas que atuam na área de meio ambiente, de jornalistas, de pessoas que fazem uma cobertura especializada. Então, essa é uma situação. Eu atuo hoje lá integrando a Comissão de Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos. O que nós procuramos fazer dentro do possível? As denúncias que surgem sobre ameaças, tentativa de intimidação, assédio judicial, ameaças mais intensas à integridade física dos profissionais, integridade psicológica, etc. O que chega à comissão, nós procuramos avaliar, produzir notas, nos solidarizando as pessoas que estão sendo atacadas, ameaçadas, e cobrando das instituições responsáveis medidas para elucidar aqueles casos. Esse desafio é um desafio cotidiano. Nem sempre a gente consegue dar conta, porque aparece muita coisa. E surgem casos, Roberto, em que a gente precisa, às vezes, fazer uma avaliação até se aquele caso procede. Nós não podemos receber qualquer situação que chegue e imediatamente a gente lançar uma nota. São muitas vezes coisas que nós próprios precisamos checar, procurar o contato com o profissional, saber exatamente o que foi que aconteceu. Quando esses casos chegam a nós, principalmente vindo de municípios menores, em que a comunicação é mais difícil, em que a gente não tem um conhecimento anterior da realidade desses municípios, esse desafio é ainda maior. Mas as entidades, de maneira geral, elas vão desenvolvendo espaços institucionais para responder a esses desafios e vão procurando responder a esses desafios dentro do possível. Ô, Salomão, você conseguiu estrategicamente, inteligentemente, por competência, penetrar na Associação Brasileira de Imprensa. Como você aí já falou, do Conselho, pertencente a um grupo que trabalha com liberdade de imprensa e direitos humanos. Eu acho fascinante esse trabalho dentro da ABI, porque eu acho uma entidade memorável, que faz parte da história brasileira. E
me faz refletir um pouco, para lhe sugerir uma pergunta que eu vejo assim como importante, que é o Ceará no contexto da ABI. Isso, para mim, tem um significado importante, porque é como se nós estivéssemos sendo observados, julgados, analisados, avaliados. É como se a gente estivesse passando num teste diário de capacidade de provermos à sociedade de algo de bom. Como é a ABI, como é a ABI no Ceará, no Nordeste, que você representa? Essa interatividade, ela aumentou, ela tem sido mantida, está numa crescente? Roberto, é interessante a tua leitura, porque esse é um processo bem recente, né? O que eu posso dizer aqui? Em 2021, eu estava como presidente aqui da ACI, né, da Associação Cearense de Imprensa, e fui convidado à época pelo presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, é o jornalista Múcio Aguiar. Ele me convidou para ingressar na ABI. Até então, eu acompanhava à distância, via pelo site o que a entidade fazia, mas decidi, ingressei como sócio e, na eleição seguinte, passei a participar do Conselho Deliberativo. A ABI, ela funciona diferente de muitas entidades que nós conhecemos. Por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas, a FENAGE, na ACI e em diversas outras entidades similares, a gente tem apenas a situação, é eleita a diretoria, ponto. Existe a diretoria e existem os associados. Na ABI, o funcionamento é diferente. Existe a diretoria, o presidente hoje é o Otávio Costa, ele foi reeleito, está aí seguindo aí o mandato, está fazendo uma ótima gestão, por sinal, e ele lidera a diretoria. Agora, há o Conselho Deliberativo, que ele tem 90 integrantes, que são eleitos também, há 45 conselheiros titulares e 45 suplentes. E esse conselho, ele tem a sua composição renovada em 1/3 anualmente, ou seja, há eleição todo ano na ABI para o que vai acontecer agora, para o Conselho Deliberativo. Então, do momento em que eu entrei para cá, a nossa presença aumentou cada vez mais. Inicialmente, eu era o único conselheiro do Ceará lá presente. Nós temos pontualmente também representantes de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, pelo que eu estou lembrando aqui agora. No primeiro momento, eu era o único conselheiro. No ano passado, foram eleitas, como também integrando 1/3 aí do conselho, a Márcia Catunda, que é a atual vice-presidente da ACI, e a Carmina Dias, uma jornalista veterana, atua bastante na área do meio ambiente, conhecida de todos nós. Elas duas foram eleitas também. E elas representam muito bem a categoria. Representam muito bem. São grandes profissionais, grandes colegas. A Carmina, dedicada à causa do jornalismo. São pessoas muito sérias, de gerações diferentes, até de histórias de vida diferentes, mas que, em conjunto, elas dão uma contribuição muito boa. E agora, nós vamos ter novamente uma eleição para 1/3 do Conselho Deliberativo no dia 24 de abril, e há uma cearense concorrendo. Nesse ano, é chapa única, que é a nossa colega Rita Silveira. Ela é também presidente do Conselho Fiscal lá da ACI. Então, isso acontece não apenas em relação ao Ceará. A formação da ABI, pelo próprio fato da sua sede estar no Rio de Janeiro, até pouco tempo, coisa de 5 anos aproximadamente, a maioria esmagadora da sua composição era de jornalistas do Rio, uma parte média de São Paulo, depois um razoável componente assim, de colegas de Brasília, e os outros estados tinham representações muito pequenas. Hoje em dia, pelo contrário, a ABI está procurando crescer em relação aos locais onde ela praticamente não tinha presença, que é o Nordeste, o Norte,
O Centro-Oeste ela tem uma presença boa por conta de Brasília, mas hoje ela tem esse objetivo de se tornar uma entidade cada vez mais nacional, como está na sua denominação. E essa semana de jornalismo, ela é uma prova disso que nós estamos falando, porque haverá atividades em São Paulo, no Rio, em Brasília e aqui no Ceará. Ô, Salomão, a gente, encerrando esse capítulo aí do Conselho da ABI, para a gente entrar numa conversa mais pesada, que é sobre o protocolo novo, né, de proteção ao profissional de comunicação, eu queria... como é que a sociedade pode observar a ABI e como a ABI observa hoje o Brasil? Para as pessoas terem noção, a ABI foi fundamental no impeachment de alguns presidentes da República, foi fundamental para a cassação de políticos que não representavam a nação com dignidade. E, nesse momento de polarização, a ABI, eu acho que falei ACI, né? Mas não sei. A ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, parece não ter hoje uma posição firmada diante dessa situação vivida no Brasil, onde a sociedade assiste ou verdades ou mentiras, não se sabe, em relação a pessoas importantes do núcleo de poder no Brasil, todos os poderes, principalmente deputados, senadores no Congresso Nacional, essa coisa de emendas, enfim. A ABI, ela se fechou para esse debate ou esses eventos vão abrir os olhos da ABI, horizontes para tomada de posições em relação a tudo que está acontecendo de ruim hoje no país? Roberto, na verdade, assim, o olhar da ABI e das entidades representativas dos jornalistas sobre esses fenômenos, ele é um olhar de vigilância permanente, é um olhar atento, e nós temos que levar em conta que, por exemplo, esse caso que você está falando é um caso muito recente, é um caso que a gente não sabe de tudo ainda. Tem muita coisa ainda a ser identificada, tem muitos interesses envolvidos dessas forças distintas que disputam, no caso aí, o governo federal, a sucessão presidencial, ela passa por essa discussão, mas eu creio que a cautela que se tem nesse momento se deve ao fato de ser um processo ainda muito recente, ainda em investigação, em que é difícil a gente exatamente apontar até mesmo quem são 100% as pessoas culpadas por toda essa situação que aconteceu. Agora, nós estamos avaliando sempre, estamos atentos sempre, não é por necessariamente não estar saindo uma nota, uma posição oficial a cada momento que as entidades, incluindo aí a ABI, não estejam acompanhando esses fatos. Nós estamos e, à medida que for necessário, com certeza, nós vamos nos posicionar sobre eles. De estarrecer, né? Um banco, um sujeito, tirar tanto dinheiro dos cofres públicos, talvez de forma deliberada, mas consociada com servidores, agentes públicos, né? Servidor público, em torno de 60 bilhões de reais, é uma coisa que impressiona demais. Mas vamos aqui, o Salomão, entrar num assunto que eu acho importante, que é o protocolo nacional inédito que padroniza investigações de crimes contra jornalistas, que foi publicado no Diário Oficial de ontem, né, da quinta-feira. O que é que isso significa? O que é que vai acontecer? Esse protocolo, Roberto, ele é fruto aí de uma mobilização que as entidades foram fazendo junto ao governo federal. Isso é um processo histórico a partir de todas essas situações que eram apresentadas para que se chegasse a esse momento. E que a partir daí a gente passe a ter punições mais efetivas a quem age contra os jornalistas, contra os comunicadores, enfim, quem procura cercear o livre pensamento, a livre informação no nosso país.
E tem dados históricos, Roberto, que pesam nessa direção e que chamam a nossa atenção, né? Para efeito de uma comparação aqui, uma informação existente que levou a esse protocolo, a partir de um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, foi constatado, como dados oficiais, né, que entre 1965 e 2018, haviam sido registrados 64 casos de homicídios de jornalistas, de profissionais da imprensa, né, 64 casos. E quando a FENAGE fez um relatório sobre o período de 2019 a 2022, esses números eram de 1.400. Meu Deus. Então, assim, você vê como é uma explosão aí galopante, né? Mostrando como o jornalismo ele passou a ser uma atividade de risco. E aí isso vai sendo combinado com outras avaliações que a gente faz quando cruzam os dados que as diversas entidades fornecem. Esses casos são mais graves, onde a gente tem aquilo que na classificação acadêmica são chamados dos desertos de notícias, que são o quê? Aqueles pequenos municípios, aqueles pequenos territórios, onde muitas vezes você tem uma emissora de rádio ou duas, ou você tem um comunicador, ou alguém que está lá fazendo o seu trabalho sem uma mínima estrutura de apoio ao redor dele, e, portanto, ele está mais vulnerável, né? Porque nas cidades médias, enfim, nas capitais, nos espaços onde você tem uma vivência urbana maior, os mecanismos de apoio aos profissionais, eles existem. Eles podem não estar sendo sempre acionados ou podem não estar sempre funcionando da maneira ideal, mas eles existem. Você sabe que ali a pessoa tem onde se socorrer. Mas nos espaços territoriais menores, o profissional está mais vulnerável, né? Então, são diversos desafios que a gente tem. Vamos aqui esclarecer um pouco para o público. Nas cidades do interior, geralmente, isso é do Oiapoque ao Chuí. As cidades brasileiras de menor porte, pequenas, tem sempre uma emissora de rádio que pertence a um político que está no poder e a outro que está na oposição. E eles, quando há a alternância de poder, eles vão mudando de lado e sempre utilizam comunicadores para achincalhar, para agredir, atacar. E essas pessoas, na verdade, elas não têm, muitos deles não têm habilitação profissional, curso preparatório. Como você disse, ele vive nesse deserto. Nós tivemos aqui alguns casos de radialistas assassinados. Isso no Brasil inteiro, você está mostrando aí os números. Aqui mesmo, lá em Fortaleza, há um patrulhamento muito forte também, porque se carimba jornalista como de oposição e de governo, enfim. É um fator muito preocupante. E você vê esse protocolo como o início de uma raiz? Vejo. Ou de uma planta, de uma formatação de algo que vai ser mais conclusivo? Vejo, porque o que foi divulgado até agora, o conteúdo que a gente recebeu dele, ele foi muito bem elaborado, né? Porque, por exemplo, ele está estruturado, ele tem 4 eixos principais, né? Que são a proteção imediata da vítima e dos seus familiares, a qualificação da investigação, a produção e a preservação de provas e a escuta qualificada. Há esses 4 eixos para que um processo de investigação aconteça, né? E aí, o protocolo, né, que foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele vai avançando nos objetivos, e os objetivos são estruturados a partir desses 4 pontos. Então, Roberto, é uma realidade nova, né? Para ser algo que foi implantado agora, o que agora nos cabe, enquanto sociedade civil, enquanto profissionais de comunicação aqui?
cobrar o cumprimento dele. A partir de agora, quando surgirem casos de violência contra comunicadores, imediatamente esse protocolo ele tem que ser colocado em prática, né? E ele envolve as instituições públicas. Para você ter uma ideia, entre as instituições que estavam envolvidas, né, no dia do próprio lançamento aí do protocolo, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, a Secretaria de Imprensa, a Divisão de Contenciosos em Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores e o Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, que é um coletivo aí que reúne diversas entidades e entre elas está a ABI. O Salomão, mas esse trabalho do protocolo, ele chega também a ser, de certa forma, preventivo? Com certeza. Ou é uma sinalização de que aquelas pessoas vão pagar pela responsabilidade de crimes e de... Eu entendo, Roberto, que ele tem essas duas dimensões. Ele tem a dimensão preventiva, por quê? Porque a partir do momento que a gente tem um protocolo como esse em andamento, as pessoas que pretenderem investir contra os profissionais de comunicação, sobretudo no exercício da sua atividade, elas sabem que já há uma estruturação de uma investigação e de uma possível punição que ela tende a sofrer. E nos casos que já estão em andamento, é o caso de o protocolo ele ser colocado em prática. Agora, certamente, é um entendimento que nós temos, isso tem que ser combinado com ações nos governos, nas prefeituras também. Não é algo que, por ter sido já colocado em andamento, por ser uma legislação federal, que ela prescinda de ações de apoio e legislações de apoio a ela também nos estados e nos municípios. Então, eu acho que esse é um próximo passo, né? A gente ter o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras envolvidas institucionalmente por meio dos seus órgãos de segurança para proteger os comunicadores. Agora há também aí, a gente que participa um pouco da vida das entidades de comunicação, há sempre um alerta por parte também das entidades aos proprietários de rádio, por exemplo, e de jornais, no qual eles devem ter o cuidado de comunicar aos seus funcionários, às pessoas colaboradoras na área de comunicação, para ter uma posição esclarecedora e não se envolver com determinadas questões que podem levá-lo a sofrer ameaças e até a concretização da sua morte, né? É importante, Roberto, que os veículos, os próprios veículos, eles procurem dar toda a segurança necessária para os seus profissionais no dia a dia, para que eles possam exercer bem a sua função, né? Essa segurança, ela passa pelo apoio também dos veículos de comunicação, sem dúvida. E no que os veículos sentirem que há uma dificuldade maior em determinadas coberturas, eles devem estar mobilizados, eles devem alertar o poder público de que precisam cobrir determinadas situações, determinadas atividades que são relevantes para a sociedade, que são relevantes para o interesse público, e os seus profissionais, no exercício do trabalho, eles precisam ter a garantia de que vão poder fazer aquela cobertura e não sofrer nenhum tipo de intimidação, de violência física, psicológica, etc. Isso pode ser o início de um processo novo no Brasil, que, de certa forma, vai garantir a liberdade do profissional de comunicação, mas que também esse profissional tem que ter a responsabilidade de dar a informação correta. Aí a gente chega na fake news, né? Com certeza. Chega na desinformação, é isso? Com certeza, Roberto. E para isso nós temos elementos aí já existentes, né? A conduta do profissional, ela é regida
pelo nosso Código de Ética. Nós temos o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Há uma discussão hoje de que em breve ele possa ser reformulado. As informações que nós temos é de que isso pode acontecer no ano que vem, a partir de uma movimentação da FENAGE, dos sindicatos dos jornalistas, das comissões de ética dos sindicatos e também a comissão de ética da FENAGE. Mas o Código de Ética, de maneira geral, nos seus artigos, ele já delimita bem o que o profissional deve fazer, como ele deve agir, aquilo que ele não deve fazer, né? Então, é um documento que a gente tem que ter como uma base da nossa atuação profissional, da nossa atuação no dia a dia, muitas vezes da nossa atuação realmente até como cidadão, diante de determinadas situações que acontecem, né? Então, as empresas têm que seguir determinados procedimentos no seu dia a dia e os profissionais também, né? Essas dimensões aí, elas são múltiplas, né? Salomão, você me fez lembrar aqui de situações que a gente convive no dia a dia, que o público às vezes não consegue entender, que é um parafuso novo hoje, uma confusão no juízo das pessoas sobre quem é jornalista, quem não é, quem é realmente um profissional preparado, quem não é. Porque quem tem habilitação em jornalismo, aí uma conversa mais de jornalista, sabe a técnica de escrever, como é que você escreve um texto, onde usa cada palavra, onde usa cada hífen, enfim, onde usa um texto, subtexto. Eu, jornalista habilitado. Aí o Supremo Tribunal, isso é uma opinião minha, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal quase que quis, ou de forma deliberada, suprimir a profissão de jornalista ao conceder, de certa forma, autorização para a pessoa ser jornalista, tendo apenas que ir a uma delegacia do trabalho e conseguir um registro de forma onde a pessoa não tem qualquer habilitação. Eu acho isso deplorável, mas é o que está aí posto. E a internet parece que está sendo muito bem utilizada por essas pessoas que não conseguiram a habilitação de jornalista para virar jornalista de ocasião e, de certa forma, construir essa péssima reputação da internet no campo da fake news, da desinformação e, principalmente, do desrespeito ao cidadão e chegando até a linha dos direitos humanos. Eu não quero uma posição sua, mas me chama muita atenção isso. A gente está chegando na reta final aqui, a gente ainda vai falar do concurso de reportagem da ACI, e aí a gente manda aqui até um convite para o Eliezer, a gente conversar aqui. O Eliezer Rodrigues, um grande jornalista, pessoa que tem uma história muito grande na revista Singular, que tem uma prestação de serviço notável também no serviço público como jornalista. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal foi muito infeliz, foi muito, de certa forma, audacioso e desrespeitoso com a profissão do jornalista. Ele praticamente extinguiu a nossa profissão do ponto de vista da legalidade e do direito do exercício da profissão a partir daquela questão toda que envolve o juramento, a ética, você ter as disciplinas, ter estudado. Eu lamento de uma forma tal que eu acho que o resultado que está aí, que a gente vê aí nas redes sociais, que a gente vê no aprofundamento dos debates, é o resultado dessa péssima opção dos ministros do STF de querer destruir a profissão do jornalista só porque eles questionam, descobrem coisas que, de certa forma, precisam ser descobertas e divulgadas, porque o papel do jornalista é seguir aquilo que está certo e errado. Então, você pode muito bem colocar as coisas que são bem feitas, que são respeitáveis, como a notícia,
como também você deve denunciar aquilo que está errado. E o Supremo parece querer construir um ambiente de certa forma, de combate entre pessoas, entre a sociedade, categorias profissionais, porque ela fez essa abertura. Aí você vê hoje na internet pessoas desqualificadas se apresentando como jornalista. Não profissional, né? Ele tem um registro, né? Mas ele não é um profissional de jornalismo. Aí é uma visão minha, que eu não sei qual é a sua, da ABI, da ACI, mas eu me sinto muito mal vendo pessoas que não têm qualquer sentimento, qualquer responsabilidade, qualquer veio, qualquer relação com o jornalismo, se passando por jornalista aí na internet, nas redes sociais, e até mesmo participando de seminários, de debates, onde eles não têm qualquer habilitação. Roberto, você nem pediu a minha posição, mas eu tenho essa posição, não tenho nem dúvida, e aqui é o momento realmente da gente falar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito equivocada em 2009, quando, na decisão por maioria dos seus ministros, deixou de exigir o diploma para o exercício da profissão, que esse aí era o mérito da questão, né? E naquela ocasião, para você ter uma ideia, apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou a favor da tese que nós defendíamos. E desde então, essa é uma luta histórica nossa e das entidades em que nós atuamos, a retomada do diploma. E ao longo desses anos, houve uma proposta de emenda constitucional que teve uma ampla mobilização no Senado, com idas de profissionais a Brasília, de dirigentes de entidades. Eu fui algumas vezes lá também, e o Senado aprovou essa PEC. Porém, ela precisa ser aprovada também na Câmara dos Deputados. E aí o que acontece, Roberto? Quando chegou na Câmara, ela ficou engavetada. Ela foi ficando para ser votada em um momento que as entidades entendessem que havia uma correlação de forças melhor, e essa correlação de forças, Roberto, só tem piorado. E em um ano como esse, em que nós vamos ter eleições para deputados federais e senadores também, isso é um motivo de reflexão nossa e de alerta para a sociedade, para que se saiba que os deputados federais, os senadores, no caso aí mais os deputados federais, eles vão poder decidir sobre isso também, eles devem decidir sobre isso. Agora, é uma busca nossa para retomar uma realidade anterior, e veja só, o STF, grande parte até das críticas injustas que ele sofre e dos ataques desqualificados, ele sofre por esse sistema de desinformação fruto do institucionalizado erro dele, né? Pelo erro da decisão deles. Exatamente. Né? Então, assim, acabaram colhendo as consequências disso diretamente, né? Então, essa é uma mobilização nossa. A sociedade sabe e reconhece isso, Roberto, quando tem conteúdos que ela recebe dos profissionais que estão habilitados para isso. Esses conteúdos eles têm uma qualidade maior. Isso não significa nós nos considerarmos acima de ninguém. Existe uma discussão hoje, esse é um ponto diferente, sobre o papel importante que comunicadores populares têm dentro de determinadas circunstâncias, dentro de determinadas situações. Os comunicadores populares, eles são uma outra situação. É diferente de pessoas mal intencionadas, desqualificadas, que pretendem ocupar os espaços, muitas vezes para estar extorquindo políticos, para estar conseguindo vantagens aí indevidas e, o pior de tudo, sem fornecer a mínima informação qualificada para a sociedade. Essa confusão toda, ela vai sendo fruto dessa decisão tomada em 2009, infelizmente, pelo STF. Salomão, você agora
abordou uma situação que é notória, né? E a ACI, nessa nova gestão aí com vocês, o Eliezer, Rodrigues, vocês vão retomar um prêmio ACI de jornalismo. A ACI, para quem não conhece, é uma entidade que é, para o estado do Ceará, tão relevante quanto a associação, como a Associação Brasileira de Imprensa. E a ACI, como toda fonte democrática, ela é muito bem discutida, ela tem relevância no debate dentro da nossa profissão e junto à opinião pública. Vocês estão organizando, o Eliezer conseguiu aí, a retomada dos concursos de reportagem, né, de jornalismo. Como é a ideia aí do projeto para ter o prêmio de jornalismo de reportagem? Esse prêmio, a ideia da nossa diretoria foi a de retomar esse prêmio. Eu estou atuando hoje como primeiro tesoureiro, né, da ACI. O presidente é o nosso colega, o jornalista Eliezer Rodrigues. Então, logo que houve a posse da diretoria, em julho do ano passado, quando a ACI comemorou os seus 100 anos, nós passamos a nos organizar para retomar esse prêmio, né? E procuramos, no poder público, em outros espaços também, situações em que a gente pudesse ter um patrocínio para viabilizar essa retomada, e tivemos uma resposta muito positiva, um resultado muito bom, e a gente aproveita a oportunidade aqui para agradecer à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a sua mesa diretora, né, liderada aí pelo presidente Romeu Aldigueri, aprovou essa nossa iniciativa, e quem passou a tocar esse processo e quem se mobilizou muito para viabilizar, junto com o Eliezer, junto à mesa diretora, foi o jornalista, nosso colega, sócio da ACI, o Ilo Santiago Júnior, que está à frente hoje do Sistema Leste de Comunicação. Então, a gente conseguiu viabilizar, convidamos jurados variados aí, que vão estar participando desse júri, e devemos definir nos próximos dias o calendário do prêmio. E essa retomada... E a pauta dele já está definida ou vai ser construída também? A gente já tem uma diretriz geral sobre de que devem tratar as matérias que pretenderem estar habilitadas aí para o prêmio, né? Quais são os temas que as equipes devem estar atentas para produzir material e apresentar, que são defesa da livre manifestação de pensamento, criação e expressão da informação, combate a formas de censura, né, ou seja, censura política, ideológica, artística e de gênero, valorização da autonomia e independência do jornalismo cearense, combate ao monopólio e oligopólio dos meios de comunicação e, enfim, produção de conteúdo de interesse humano e social que promovam 3 pontos principais: democracia, justiça e direitos humanos. Então, é uma temática aí, Roberto, variada, sobre as quais os veículos, os profissionais vão se debruçar e oferecer os seus conteúdos para que esse júri possa avaliar. A gente deve ter como categorias jornalismo em texto, vídeo, áudio, de fotografia e também jornalismo universitário, seguindo o que muitos outros prêmios de jornalismo fazem. Essas categorias, em geral, elas estão presentes nos grandes prêmios de jornalismo do Brasil e também aqui do nosso estado. Então, nós estamos envolvidos nesse processo e, ao longo do ano, os veículos vão apresentar os seus trabalhos, haverá o julgamento e nós vamos anunciar aí os vencedores. Isso ainda em 2026? Sim, sim, com certeza. O nosso objetivo é que isso possa se dar até o dia 14 de julho, que é quando a ACI chega aos seus 101 anos. É o aniversário de 101 anos da entidade, né? A gente pretende que a entrega aconteça até lá. Para isso, a gente está viabilizando aí
esse calendário. Aí, no caso, então, a imprensa não precisa fazer uma reportagem para disputar o prêmio. Ela vai ser colhida de acordo com o entendimento do jornalista para inscrever, no caso. As equipes, os jornalistas que resolverem inscrever, eles vão tomar a decisão de inscrever dentro desses temas aí que a gente colocou. Obrigatoriamente, ele não precisa fazer as coisas dentro do regramento ou vai ter um regramento, ou seja, uma regra para a reportagem? Vai haver um detalhamento que a gente vai divulgar mais oportunamente, mas essas diretrizes gerais que eu te falei, essas aí, elas já estão definidas. Ô, Salomão, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Para nós é uma honra imensa ter um membro da Associação Brasileira de Imprensa aqui na sede do Opinião, porque nós entendemos aqui no Opinião o nome de estudo, né? Que a liberdade de expressão, o sentimento do profissional de comunicação deve ser sempre mantido. Obrigado aí. Se você tiver algum esclarecimento para fazer, alguma informação. Não, obrigado, Roberto. Obrigado a você, ao Delano, a todos que estão aqui conosco. E aproveitar essa mensagem final, Roberto, para deixar mais uma reflexão aqui para nós. E você, como jornalista veterano, certamente você conhece esse fato que eu vou relatar aqui, né? 1994, as eleições presidenciais disputadas aí por vários nomes de peso, né? Houve um debate, na época na TV Bandeirantes. Quando terminou esse debate, os dois candidatos que lideravam as pesquisas, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, no ambiente ainda ali de bastidores, eles foram cercados pelos jornalistas e eles foram entrevistados simultaneamente. E deram uma grande prova de civilidade ali para a humanidade. Esse vídeo, certamente ele é disponibilizado ainda no YouTube. Eles deram uma entrevista ali, naquele momento, sem ataques, sem nenhuma situação vexatória, nem nada desse tipo. E aí a gente convida para reflexão. Uma situação como essa é possível hoje? Jamais. Você visualiza isso hoje acontecendo? Então, um desafio que a gente precisa ter no nosso dia a dia é que a civilidade volte a existir, mesmo entre pessoas que são adversárias. Esse momento, essa imagem, ela é muito nítida para mim e acho que isso reflete a maturidade de uma sociedade. O Lula até tem uma frase, né, que diz: eu perdi 4 eleições e sempre cumprimentei o vencedor e nunca falei mal dele. É isso. Os processos democráticos, eles lidam com isso na sua essência, né? O presidente da ABI, o Otávio Costa, diz sempre isso. A ABI, ela tem no seu DNA a defesa da democracia. Então, a democracia é você entender a disputa entre projetos antagônicos pelo espaço de poder e, após o processo eleitoral, há aquelas pessoas que foram eleitas, que vão ocupar os mandatos, e há aquelas que vão estar na oposição. E a vida vai seguir. Tem uma frase hoje no mercado que diz assim: o grande problema da política brasileira hoje é o interesse do dinheiro. Não é mais o interesse social, o interesse de fazer. É a questão do dinheiro público, os orçamentos, né? O Brasil tem um orçamento superior a 5 trilhões de reais, o estado do Ceará tem mais de 50 bilhões, Pernambuco tem 48, a Bahia tem 70 bilhões. Então, a discussão toda é sobre o prato, né? Não é sobre a feitura, de se lamentar. E eles dizem também que os tempos são outros, né? Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer e vamos ver se a gente caminha para a civilidade. E aí, Roberto, só para lembrar aqui nesse momento final, a atividade da Semana de Jornalismo que nós vamos ter aqui em Fortaleza será no dia 16, na quinta-feira, às 16 horas, no auditório José Albano, na
no Centro de Humanidades da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará. Para quem não conhece o Centro de Humanidades, fica ali no Benfica. E o curso de jornalismo. Onde fica o curso de jornalismo. O curso de jornalismo que está promovendo a semana também conosco, com a ABI, com a ACI, o Sindicato dos Jornalistas está conosco também, o Rafael Mesquita é um dos debatedores, e a gente vai estar, eu vou fazer a mediação dessa discussão, e a transmissão vai estar sendo feita pelo YouTube da ABI. Pronto, está dado o recado, obrigado. E vamos para frente.